Olá, minhas queridas, sejam muito bem-vindas. Enquanto eu aguardo vocês entrarem aqui para começar essa live de esquenta. Por que é uma live de esquenta? Porque na próxima quarta-feira, dia 24 de janeiro, nós faremos a imersão Viver de Terapia, o caminho para dar certo como terapeuta em 2024. Essa daqui é a terceira live de esquenta. Nós já falamos sobre o chamado da alma, por onde eu começo para me tornar terapeuta, e hoje nós vamos falar sobre as crenças limitantes. É bem importante eu te avisar que essas lives elas ficarão no ar somente até as 18 horas da próxima terça-feira. Daí elas saem do ar porque a imersão de terapia começa. A imersão Viver de Terapia começa. E para participar dessa imersão online e gratuita, você precisa estar no grupo exclusivo do WhatsApp. Clica no link que está lá na bio para que você possa ficar sabendo de todas as informações que estão sendo disponibilizadas lá. E eu preciso dar um recadinho do coração aqui. O Instagram, ele está com um bug que distorce a minha voz em vários momentos. Infelizmente, não há nada que eu possa fazer, porque isso já vem ocorrendo há cerca de 4 meses. Não só comigo, né, mas com várias outras pessoas. E nós estamos aqui ansiosamente esperando o Instagram fazer alguma atualização para resolver em definitivo essa questão. Então, minhas queridas, vou falar um oi aqui para vocês que estão chegando e vamos começar a conversar sobre o nosso tema de hoje, sobre essas crenças que podem limitar o seu potencial como terapeuta. Mas, afinal, o que são crenças? Então, crenças são convicções ou aceitações de algo como sendo verdadeiro, mesmo que não haja evidências concretas para comprová-lo. As crenças, elas são moldadas pela experiência, pela educação, pela cultura e podem variar amplamente de uma pessoa para outra. As crenças, elas podem abranger diferentes áreas da vida, como valores morais, religião, autoimagem, visão de mundo, e elas influenciam os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Já as crenças limitantes, elas são ideias ou convicções negativas que uma pessoa tem sobre si mesma, sobre os outros ou sobre o mundo, mas que de alguma forma restringem o seu potencial e limitam as suas realizações. Essas crenças muitas vezes vão se formando ao longo do tempo, com base em experiências que foram vivenciadas, às vezes por conta de influências sociais ou mensagens negativas que foram internalizadas. E essas crenças, elas podem criar barreiras que impedem o seu crescimento, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional. E eu vou citar algumas crenças que estão profundamente enraizadas nas terapeutas. E vocês podem interagir aqui comigo no chat, dizendo se isso faz sentido para você, se você discorda do que eu estou falando, ou se você concorda, ou se de repente você se agarrou e está se vendo aí emaranhada numa dessas crenças. Combinado? Eu vou começar por uma crença que eu acho que ela é a mais forte de todas, que é a crença do perfeccionismo. Essa crença de que você precisa ser perfeita o tempo inteiro pode gerar uma pressão desnecessária e te impedir de reconhecer e aprender com os desafios que acontecem. O perfeccionismo extremo é uma crença de que muitas vezes ele impõe essa pressão irreal, porque não é real, tá? Sobre você como terapeuta. Esse perfeccionismo, ele pode te levar a estabelecer padrões extremamente altos que são difíceis, se não impossíveis muitas vezes de alcançar. E daí isso cria uma constante sensação de insatisfação. Porque qualquer resultado, por melhor que ele seja, nunca vai parecer ideal para alguém que é perfeccionista. Essa crença de perfeição pode resultar também num medo avassalador de cometer erros, porque você vai evitar certos desafios e certas situações novas por medo de não conseguir atender aos próprios padrões elevados, que podem, de alguma forma, limitar o seu crescimento pessoal e profissional.
O perfeccionismo, muitas vezes, pode levar a terapeuta a uma excessiva autocrítica. Mesmo em situações em que os outros veem sucesso, ela pode se concentrar nos aspectos que ela considera imperfeitos. Isso vai prejudicar profundamente a autoestima. Então, essa constante busca pela perfeição pode te levar a experienciar níveis elevados de estresse, de ansiedade e até mesmo um burnout. O equilíbrio entre a exigência de qualidade e a aceitação da imperfeição, ele é crucial. E reconhecer e trabalhar o perfeccionismo extremo pode envolver estratégias para você desenvolver uma mentalidade mais flexível, principalmente para aprender a lidar com esses desafios e a estabelecer metas que sejam mais realistas. E é preciso levar em consideração que, historicamente, as mulheres elas foram associadas a papéis multifacetados, desempenhando funções como cuidadoras, profissionais, parceiras, mães, filhas, amigas. E daí essas expectativas sociais, elas podem criar uma pressão adicional para que as mulheres alcancem padrões mais elevados em todas as áreas da vida. Ou seja, as mulheres precisam ser perfeitas. As mulheres precisam dar conta de tudo. E essa ideia de que as mulheres devem ser capazes de fazer tudo e de serem excelentes em todas as áreas da sua vida, elas só alimentam ainda mais essa necessidade de perfeição. E essa pressão, né, para equilibrar o trabalho, a família, os relacionamentos e outras responsabilidades, pode ainda levar à crença de que a perfeição é a única maneira de cumprir todas as demandas. Consequentemente, as mulheres muitas vezes internalizam essas expectativas sociais e se impõem padrões rigorosíssimos, um padrão de autoexigência e de autocrítica que são alimentados pela ideia de que qualquer desvio do ideal da perfeição pode ser interpretado como uma falha, como o fato de que ela não cumpriu com as expectativas sociais. E o perfeccionismo, quando associado a essas pressões sociais, ele contribui para o estresse, para a ansiedade, para o esgotamento mental. Essa busca incessante pela perfeição pode tornar difícil para as mulheres se reconhecerem e muitas vezes reconhecerem aquilo que elas conquistam e para que elas celebrem as conquistas que elas alcançam, por menores que elas sejam. Por isso, é fundamental você compreender que o perfeccionismo pode te causar mal, muito mal, por sinal. Eu diria que está mais do que na hora de nós desafiarmos essas normas sociais e promovermos a aceitação da imperfeição. Nós precisamos encorajar uma abordagem mais compassiva em relação a nós mesmas. Minhas queridas, eu vou falar a verdade para vocês. É humanamente impossível dar conta de tudo. Essa é a verdade, essa é a realidade. Lembra que na live de ontem eu disse que eu vou falar sempre a verdade? Então, essa é a verdade. Não dá para dar conta de tudo. Quando você resolve dar conta de alguma coisa, outras vão ficar à deriva. Então, está na hora de encarar essa verdade de que não dá para ser perfeitinha. Algumas coisas não sairão da forma que você deseja. E quanto mais cedo você encarar essa realidade, mais facilmente você vai administrar o que vem junto com isso. E daí, nós vamos falar agora de uma outra coisa, de uma outra crença que está muito enraizada com essa do perfeccionismo que nós acabamos de falar, que é a autocrítica excessiva. Porque essa autoavaliação constante, essa crítica o tempo inteiro e extrema, pode diminuir a tua autoconfiança, afetando negativamente a sua eficácia enquanto terapeuta, mas não só enquanto terapeuta, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto filha, enquanto mãe, enquanto esposa. E se você se entrega à autocrítica excessiva, você estabelece padrões inatingíveis para você mesma. E assim vai começar aquela busca incessante pela perfeição que nós acabamos de falar. O que, por sua vez, vai levar a uma insatisfação constante,
mesmo diante das realizações que nós mencionamos. Portanto, a autocrítica constante pode te levar a duvidar da sua própria competência, da sua própria habilidade. E muitas vezes você recebe até feedbacks positivos dos clientes, de colegas, mas você pode interpretar o seu desempenho de uma maneira negativa, e isso vai minar a sua autoconfiança. Então, essa constante autocrítica pode te levar ao estado de exaustão emocional. A energia que poderia ser direcionada para a empatia, para a compreensão, para o apoio, ela pode ser drenada pela preocupação e pela cobrança excessiva que você tem com você mesma. Como eu disse anteriormente, a autocrítica ela está muitas vezes associada ao perfeccionismo. E essa combinação pode resultar na procrastinação. E a procrastinação é diferente de preguiça, tá? A preguiça, você sabe que precisa fazer alguma coisa, não tem vontade de fazer aquilo e você resolve fazer outra coisa. E tudo bem, sua consciência fica tranquila, não tem culpa, não tem cobrança. A procrastinação é você saber que você precisa fazer algo, que você tem um prazo, que você precisa entregar, mas você decide fazer outro algo, outra coisa. Você coloca coisas na frente. E daí você vai adiando tarefas ou decisões por medo de não atender a esses padrões elevados da autocrítica e do perfeccionismo. Isso afeta a sua produtividade e o seu crescimento profissional. Daí o que você precisa? Desenvolver a autocompaixão. Então, desenvolver a autocompaixão é crucial para você superar a autocrítica excessiva. Isso envolve tratar-se com gentileza, com compreensão, reconhecendo que todos nós vamos falhar. Lembra que eu disse, não existe perfeição. Então, quando você coloca isso na sua vida, a autocompaixão ela pode te ajudar a fortalecer a sua resiliência emocional e pode melhorar a sua eficácia no trabalho. Lidar com a autocrítica excessiva é um processo contínuo que envolve autoconhecimento, autocompaixão e práticas que promovem uma mentalidade mais positiva. Uma terceira coisa que pode minar, uma terceira crença que pode te impactar é a necessidade de aprovação constante. Então, se você busca constantemente a aprovação dos outros, você pode estar com dificuldades em estabelecer limites que sejam apropriados, ou talvez você esteja com dificuldade de tomar decisões. Essa necessidade constante de aprovação é uma crença que pode ter implicações significativas de diversas formas. Por quê? Porque quando você busca constantemente a aprovação dos outros, você pode hesitar em impor uma regra, em confrontar questões difíceis por medo de desagradar, ou até mesmo por medo de perder a aprovação dos outros. Então, essa busca incessante por aprovação, muitas vezes está enraizada no medo da rejeição. E isso faz com que você evite abordar temas desafiadores com seus clientes, ou tomar decisões muito importantes, temendo que isso possa te levar a uma desaprovação. E se você for desaprovada, consequentemente, será rejeitada. E daí, a sua autoestima pode se tornar muito dependente da aprovação externa. E isso pode te trazer uma vulnerabilidade excessiva com relação às críticas. E uma necessidade constante de buscar essa validação fora de si mesma. Em detrimento do quê? Do seu desenvolvimento da autoestima. Porque você vai querer que os outros digam, vai lá, você consegue, vai lá, deu certo. Você não está conseguindo fazer isso por você. E essa necessidade constante de aprovação pode resultar também em relações interpessoais desequilibradas, onde você se coloca numa posição de submissão para agradar os outros. Então, trabalhar a necessidade de agradar os outros é crucial para você, porque isso vai impactar na sua postura profissional e pessoal, vai afetar a sua autenticidade dentro de um relacionamento terapêutico com o seu cliente e vai afetar a sua saúde emocional. Então, superar essa dependência da aprovação externa permite a você estabelecer limites, focar realmente naquilo que é necessário dentro do seu atendimento terapêutico e vai ajudar a trazer
prática terapêutica mais autêntica e resiliente. E daí nós vamos falar de uma quarta crença que também impacta profundamente a terapeuta, que é o medo do confronto. E daí, esse receio de confrontar, principalmente os clientes, sobre questões difíceis, pode limitar a sua eficácia como terapeuta. Porque você vai evitar tópicos importantes e isso pode prejudicar o processo de cura do seu cliente. O medo do confronto pode te levar a não ter conversas que podem ser desconfortáveis. Isso pode resultar em você não abordar questões que são essenciais para o progresso do cliente. Quer um exemplo? Às vezes, o cliente chega e ele teve ele passou por um estresse muito grande, por uma depressão, por uma tentativa de suicídio, por uma automutilação, ou passou por algum processo profundo de dor, de um término de relacionamento, e daí você fica com medo, com dedos de perguntar isso para ele. Só que se você não fizer as perguntas, você não vai conseguir fazer um processo adequado de tratamento. Então, essa evitação, ela pode surgir do receio de causar desconforto, ou até mesmo por medo dessa relação se romper. E você vai ter que enfrentar isso. Porque a terapia, muitas vezes, ela envolve essa exploração de questões mais profundas, principalmente no quesito emocional. E quando o medo te limita a fazer essa exploração, está impedindo você, como terapeuta, de aprofundar em áreas sensíveis que podem ser cruciais para o atendimento e para a resolução dos desafios do seu cliente. Então, o confronto, ele é uma parte natural do processo terapêutico, especialmente quando se trata de estabelecer limites saudáveis. E esse confronto terapêutico, quando realizado de maneira respeitosa e compassiva, ele pode ser uma ferramenta poderosíssima para promover autenticidade e, inclusive, uma mudança positiva no cliente. Então, o medo do confronto, ele pode te privar e privar o seu cliente da oportunidade de confrontar padrões de pensamento, de comportamento que são disfuncionais e que podem impedir o seu crescimento e o crescimento do cliente. Então, trabalhar esse medo do confronto pode envolver o desenvolvimento das habilidades de comunicação e a criação de um ambiente terapêutico mais aconchegante. Porque esse confronto é visto como uma ferramenta construtiva e não como algo prejudicial. Então, você tem que traçar estratégias para abordar esses tópicos difíceis com sensibilidade e empatia. É importante equilibrar o confronto com a empatia e com a compaixão, porque essa abordagem do confronto, ela pode ser cuidadosamente considerada para garantir que você vai oferecer uma terapia respeitosa. Então, você tem que desenvolver essa habilidade para gerenciar o seu medo. Vou trazer aqui agora uma outra crença que está relacionada com essa questão, que é a dificuldade, né, de colocar limites mesmo. E os limites, eles podem te levar, o não colocar limites podem te levar à exaustão e à incapacidade de oferecer um ambiente terapêutico que seja saudável. Porque a falta de limites, ela resulta numa carga excessiva de trabalho. Você não consegue dizer não para um cliente que quer um atendimento fora de horário. Você não consegue, muitas vezes, dizer não dentro da sua vida pessoal para alguém que está querendo que você faça coisas dentro do seu horário de trabalho. E essa exaustão física e emocional pode prejudicar a qualidade do seu atendimento. E essa exaustão, ela resulta dessa falta de limites. Porque a fadiga pode prejudicar a sua concentração, a sua empatia, a sua capacidade de responder de forma mais efetiva com relação às necessidades do cliente. Então, essa dificuldade em estabelecer limites pode te levar a uma invasão tanto da vida pessoal quanto da vida profissional. Então, você precisa se empoderar para responder constantemente, seja presencialmente, seja através do WhatsApp, os e-mails, seja o que for.
você precisa aprender a colocar limites para não prejudicar a sua vida como um todo. A falta de limites muitas vezes está associada também a essa resistência de confronto que a gente falou ali atrás. Porque, de novo, vem aquela sensação, se eu colocar limite, se eu falar não para o cliente, se eu falar não dentro de casa, eu vou gerar um desconforto. O cliente não vai querer mais que eu atenda. Isso gera medo. E daí vai gerando esse ciclo prejudicial de evitação. Então, essa incapacidade de estabelecer limites pode levar a uma erosão da sua autoestima. Você pode se sentir sobrecarregada e você vai começar a questionar a sua competência e a sua capacidade para lidar com as demandas da profissão. A ausência de limites claros pode promover uma dinâmica onde os clientes se tornam dependentes de você, porque isso pode dificultar o progresso terapêutico, porque os clientes, eles vão precisar toda hora entrar em contato com você para ter o seu aval para seguir adiante. E isso acaba também te limitando. Então, trabalhar na habilidade de estabelecer limites envolve autoconhecimento e a compreensão das suas próprias necessidades, das suas próprias limitações e entender aonde você precisa colocar esses limites. E vai ter que desenvolver também uma comunicação clara e eficaz para que esses limites sejam colocados de uma forma leve. Então, estabelecer limites não é apenas uma necessidade para a sua saúde mental, mas é uma ferramenta para o seu bem-estar profissional. E quando você cria limites saudáveis, você mantém a energia, a paixão e o compromisso necessários para oferecer um atendimento muito sustentável. Agora, eu vou falar um pouquinho de crenças que eu já ouvi de muitas mentoradas minhas e de muitas alunas. A primeira delas é a rigidez dentro das abordagens terapêuticas. Porque muitas vezes elas acreditam que precisa ser, como é que eu posso dizer? Que a forma como elas aprenderam as abordagens terapêuticas precisam ser seguidas à risca, você nunca pode sair daquele padrão. Elas não conseguem adaptar essas abordagens para diferentes necessidades do cliente. E daí o que acontece? Uma abordagem terapêutica rígida pode resultar na falta de adaptabilidade e também de estilos de aprendizado com relação a essas necessidades do cliente. Gente, cada cliente é único. E essa rigidez impede a personalização do tratamento para atender essas diferenças. Essa rigidez pode te levar a uma estagnação profissional, onde você se prende a uma única maneira de abordar os problemas. Nós estamos em evolução constante e desenvolver essas habilidades de forma constante é necessário, porque se você não fizer isso, você vai prejudicar o resultado do seu atendimento. Ele vai ficar ineficaz ao longo do tempo. Então, os clientes, eles podem apresentar necessidades emergentes ou situações inesperadas que vão requerer uma abordagem mais flexível. E a rigidez pode dificultar essa mudança. Portanto, a flexibilidade na escolha das abordagens terapêuticas é fundamental para construir uma relação de confiança e de colaboração com o cliente. A rigidez, ela pode criar barreiras na comunicação e na compreensão, prejudicando a qualidade dessa relação. Portanto, permita-se ser mais criativa, porque a criatividade faz parte do processo terapêutico. Uma abordagem muito rígida pode inibir a sua criatividade, principalmente na formulação de novas estratégias, novas intervenções e até mesmo na escolha de novos métodos terapêuticos. Então, uma abordagem mais eficaz, muitas vezes, ela envolve a integração de diferentes técnicas, de diferentes teorias terapêuticas. E quando você se abre para isso, você vai sentir mais confiança em fazer essa mistura. Porque a rigidez, ela pode te dificultar a explorar e a incorporar esses elementos que são úteis nas diferentes abordagens. Então, a aceitação da mudança e a disposição para aprender continuamente são fundamentais para o seu desenvolvimento profissional. Usar uma abordagem terapêutica rígida pode estar associada a uma mentalidade fixa, que vai limitar o seu crescimento, inclusive como pessoa. Então, pensa a respeito disso. Uma outra coisa que eu já ouvi muito
das minhas mentoradas e das minhas alunas é a seguinte frase: eu não sou capaz de lidar com casos difíceis e complexos. E essa crença, ela pode resultar em você aceitar casos desafiadores. Daí você fica limitando o seu crescimento profissional e fica limitando a sua capacidade de enfrentar situações mais complexas. Uma forma de desafiar essa crença limitante é você reestruturar o seu pensamento para promover uma perspectiva mais capacitadora, mais realizadora. Então, uma frase positiva, por exemplo, para mudar esse padrão seria: eu estou constantemente desenvolvendo as minhas habilidades, as minhas experiências e tenho capacidade de enfrentar e aprender com casos desafiadores e complexos durante essa minha jornada terapêutica. Uma outra frase que eu também já ouvi muito é assim, ó: se um cliente não está progredindo, a culpa é minha. Gente, isso não existe. Não existe por diversas razões, tá? Eu vou falar do impacto que essa crença gera. Primeiro, ela vai gerar uma pressão excessiva, uma autocrítica enorme, e isso vai interferir na sua capacidade de ajudar as pessoas de uma forma eficaz. Segundo, é necessário entender que dentro de todas as relações existe 50% de responsabilidade para cada um dos lados. Você, como terapeuta, vai oferecer, vai mostrar o caminho, mas é necessário que o cliente faça a parte dele. Então, por exemplo, se ele vem para uma massagem porque ele deu mau jeito no ombro, porque ele dorme com 5 travesseiros, você vai fazer a massagem, você vai aliviar a dor dele, mas ele precisa mudar a postura dele dentro de casa e talvez não dormir com 5 travesseiros. Então, tem a parte sempre do cliente, a parte que ele precisa fazer. Isso é muito, muito importante ficar claro, tá? Então, uma forma de trabalhar essa crença é você reconhecer que o progresso do cliente é uma jornada compartilhada. Você oferece o caminho das pedras, mas quem tem que trilhar é ele. Então, essa jornada, ela é influenciada por diversos fatores. Você vai oferecer o suporte, a orientação, mas cada cliente vai ter que fazer a sua própria trajetória, e essa trajetória é única. E quando você se responsabiliza exclusivamente pelo que está acontecendo com o cliente, isso não é necessário, e muito menos, não é justo. Então, vamos rever esse conceito. Uma outra frase que eu já ouvi muito das minhas mentoradas e das minhas alunas é assim, ó: eu devo encontrar soluções imediatas para os problemas do meu cliente, eu tenho que achar solução agora. E daí, de novo, qual é o impacto dessa mentalidade, dessa crença? Isso pode fazer com que você tome a decisão de utilizar uma abordagem ou uma técnica de forma apressada e que pode não ser tão eficaz. Isso pode prejudicar uma exploração mais profunda e significativa do que o cliente está trazendo. Então, uma maneira de lidar com essa crença é compreender que o processo terapêutico ele envolve tempo e reflexão. E como terapeuta, é seu papel oferecer esse suporte, explorar novos caminhos, promover o autoconhecimento. E muitas vezes é seu papel entender que, olha, eu só vou conseguir chegar até aqui com você, porque é aqui que você está disponível. E daqui para frente, talvez você precise de um outro tipo de trabalho. Não tem nada de errado com isso. Então, aceitar que algumas soluções exigem tempo e principalmente colaboração é você não ficar tendo essa necessidade de encontrar respostas imediatas para todos os problemas. Às vezes é necessário você avaliar junto com o cliente aquilo que é mais importante. Uma outra frase que eu ouvi muitas vezes das minhas alunas e mentoradas é assim, ó: eu não posso admitir quando eu não tenho todas as respostas. Principalmente quando o cliente vem fazendo uma pergunta de alguma abordagem terapêutica nova ou que ele viu e que você desconhece. Assim, dá um gelo, dá um branco. E essa crença, ela leva a um impacto de falta de autenticidade, impedindo você de uma abertura para aprendizado e colaboração com os clientes. Gente, ao longo dos meus 24 anos quase de mundo, né, de universo holístico, muitas vezes os clientes chegaram para mim e falavam assim: nossa, eu queria saber mais a respeito da técnica tal. Daí, com tranquilidade, eu dizia:
eu não ouvi falar de técnica tal. Daí ele, porque eu ouvi isso, aquilo outro. Daí qual é a minha abordagem com o cliente? Eu vou me informar a respeito disso, vou atrás das informações e na semana que vem a gente conversa a respeito. E daí eu ia lá, corri atrás das informações para passar aquilo que era de verdade, porque a gente não vai saber tudo, ainda mais num mundo globalizado, informatizado, como a gente tem hoje. É impossível e inviável. Então aceita que dói menos. Não dá para você saber tudo. E com tranquilidade, quando você faz isso, né, de passar a verdade para o cliente, ele vai se sentir muito mais seguro. É melhor do que você ficar tentando achar uma justificativa, tirar alguma coisa da sua cabeça. Isso vai demonstrar muita insegurança. Então fala a verdade. Então, uma forma de lidar com essa crença é reconhecer a importância de você ser humilde e transparente. E como terapeuta, compreenda que você não vai ter todas as respostas. Isso não vai diminuir a qualidade do seu apoio, a qualidade do seu atendimento. Esteja aberta ao diálogo e à exploração conjunta e ao crescimento mútuo durante esse processo terapêutico. É bem importante isso. Daí tem uma outra crença que eu também já ouvi várias vezes. E isso gera uma insegurança gigantesca nas minhas alunas e nas minhas mentoradas. Outros terapeutas são melhores do que eu. Eu estou muito distante deles. Daí eu preciso competir, preciso ficar aqui numa competição. E daí eu vou dizer, sabe qual é o impacto dessa crença? Ela pode levar a uma falta de colaboração com outros colegas. E você vai ter um foco excessivo na comparação, ao invés de olhar para o seu progresso ou no que você pode aprender e crescer. Entenda que cada terapeuta possui habilidades únicas e abordagens valiosas. Em vez de competir, busque aprender com os outros profissionais. Reconheça a sua singularidade, qual o seu diferencial e o quanto ele contribui para os seus atendimentos. Cada um vai ter um diferencial diferente mesmo, porque é diferencial. Então, essa colaboração, essa troca de experiência, quando você vê o outro fazendo alguma coisa que você não faz, ela tem que ser enriquecedora e não entrar na disputa. Gente, nós temos que nos apoiar e não disputar. Tem espaço para todo mundo. Sabe por quê? Porque a sua energia, aquilo que você vai oferecer para o cliente, é você que pode oferecer. E daí você vai atrair as pessoas que precisam da sua energia. E o coleguinha ali vai atrair as pessoas que precisam da energia dele. E outro coleguinha lá vai atrair as pessoas que precisam da energia dela. É assim que funciona. Então não entra nessa vibe de comparação, de achar que você não é boa o suficiente. Uma outra coisa que eu também ouvi bastante foi assim, eu não posso incorporar certas abordagens terapêuticas porque elas não se alinham com a minha formação. E daí, de novo, qual é o impacto dessa crença? Ela pode te limitar, a gente falou disso ali atrás já também. Quando você não explora novos métodos, quando você não se abre para aquilo que o mercado está oferecendo, você pode deixar de beneficiar os seus clientes. Então, reconheça a importância de ser flexível, porque isso vai trazer um crescimento contínuo dentro dessa sua prática. Embora a sua formação inicial seja muito valiosa, e ela você precisa estar aberta para explorar e incorporar novas abordagens que possam oferecer ainda mais um diferencial dentro dos seus atendimentos, onde você possa oferecer alternativas cada vez mais benéficas para o seu cliente, porque senão você fica paralisada no tempo, não evolui. Agora nós vamos falar de algumas crenças que estão relacionadas a dinheiro, tá? Uma crença que eu ouvi muito das minhas alunas, e não ouço só das alunas, tá? Ouço de muitas pessoas. O dinheiro é escasso e é difícil de ganhar o suficiente dentro da área das terapias. Gente, isso aqui é uma mentira, tá? Porque tem abundância no universo para todo mundo. Há oportunidades financeiras suficientes para todos. É uma questão de você focar e entrar nessa vibração. Uma outra coisa que eu já ouvi é assim, oferecer terapia é mais uma vocação do que uma profissão remunerada. É como se tivesse que fazer de forma gratuita. Gente, não é gratuito. As
pessoas muitas vezes mistificam isso, né? Porque está ligado à espiritualidade, então aquilo que é espiritual você não pode cobrar. Está na hora de desmistificar tudo isso daqui. O trabalho terapêutico, ele tem um valor significativo. E você pode ser, sim, muito bem remunerada por isso. Não há desmérito algum. Você paga para poder se formar. E mesmo que você faça algum curso de formação gratuita, você investiu tempo, você investiu o tempo não só de aprender, mas de praticar aquela teoria. Então, é possível cobrar e ser bem remunerada, sim. Uma outra frase que eu ouço é: eu não preciso me preocupar muito com as questões financeiras, porque a minha principal responsabilidade é ajudar o cliente. O dinheiro vem, se tiver que vir. Gente, pelo amor de Deus, entenda que as finanças, né, e compreender como lidar com o dinheiro, compreender essa questão financeira é crucial para administrar o seu negócio terapêutico de forma eficaz. Lembra que nós falamos na live de ontem? O seu negócio, você empreender como terapeuta, é gerar um negócio. Você está gestando o negócio. E na gestação de um negócio, a habilidade com finanças faz parte. Então tem que ter preço sim, tem que saber administrar as finanças sim. Não é só o fazer, o atender no sentido de se sentir realizada. É claro, e eu digo isso por experiência própria, é claro que todo o nosso trabalho, ele tem um investimento, tem um preço, tem um valor. Quando você recebe um elogio de um cliente, dizendo que aquilo que você fez, que você aplicou, foi incrível, foi fantástico, porque ele chegou com dor e saiu completamente sem dor, dormiu a noite inteira, um feedback desse, ele não tem preço, nem Mastercard paga. Porque é uma sensação de que eu fiz o meu trabalho bem feito, que aquece o coração e traz uma alegria, uma motivação que valor nenhum do mundo vai pagar. Então, esse feedback realmente existe. E essa sensação realmente existe. Mas a sua técnica, a sua abordagem, ela tem um preço e tem um valor. E você precisa saber diferenciar isso. Uma outra crença com relação à questão financeira que existe é assim, ó, a instabilidade financeira é uma parte inevitável da carreira terapêutica. E eu não posso fazer nada a respeito, porque essa é uma carreira instável, cheia de altos e baixos. Gente, não é uma carreira instável, cheia de altos e baixos. Ela tem sazonalidade, como outras carreiras têm? Sim, tem sazonalidade, como outras áreas têm. Mas é possível você fazer com que ela seja estável. É possível você criar estabilidade financeira, você sendo terapeuta. Desde que você planeje e gerencie o seu negócio de uma forma inteligente. Então, falamos ontem, planejar e gerenciar o seu negócio. Uma outra crença que eu também ouço bastante é assim, ó, é difícil ter sucesso financeiro como terapeuta, porque muitos na área enfrentam dificuldades. E daí, ó, eu vou dizer para você, não só é possível sobreviver, mas como prosperar financeiramente, como você ser livre e viver de terapia. Eu faço isso desde 2009. Desde 2009 eu me sustento apenas através das terapias. Até 2009 eu fazia dupla jornada. Então, quando você investe no seu desenvolvimento pessoal, quando você investe na sua carreira como terapeuta, quando você investe no marketing, quando você investe em aprender sobre finanças, você cria um negócio sustentável, como qualquer outro. Tem uma outra crença que também pega muito para as terapeutas, que é assim, ó, se eu cobrar um preço muito alto, eu vou afastar os clientes. Eu preciso cobrar pouco para não comprometer a quantidade de clientes que chegam. E daí, de novo, gente, essa é uma visão distorcida. Porque você pode determinar quais são os preços justos pelos seus serviços. Você, quando determina o valor, né, o preço, você está refletindo o valor do seu investimento. E daí é você quem vai avaliar se é um preço justo ou não. Então, se você vai cobrar 50 ou se você vai cobrar 300, é você quem decide. Só que eu vou te dizer, assim, se você estiver cobrando 50, você está se desmerecendo e desmerecendo todas as outras colegas de profissão. E tem muita gente que faz isso, né? Eu fico assim de cabelo em pé, horrorizadíssima, cada vez que eu vejo um anúncio de alguém que cobra R$ 40 numa massagem, de alguém que cobra R$ 80 numa sessão de terapia.
Gente, se vocês não se valorizarem, ninguém vai fazer isso. E daí você fica taxada no mercado como aquela que cobra baratinho. E muitas vezes o cobrar baratinho pode trazer uma imagem de que você não é competente o suficiente. Então, está na hora de mudar essa consciência. Está na hora de você mudar a forma de pensar e de agir com relação a isso. Você pode cobrar um valor justo, um valor que você ache justo pelo seu atendimento. E você tem que se sentir confortável com isso. Então, quando você toma consciência dessas crenças limitantes, esse é o primeiro passo para você fazer a transformação pessoal. Quando você se desafia a reformular esses padrões de pensamento, você está abrindo a sua mentalidade para que ela seja mais construtiva, mais positiva, e isso vai impulsionar o seu crescimento e a sua realização em vários âmbitos. A conscientização dessas crenças limitantes, ela é crucial para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E essas crenças que muitas vezes estão arraigadas no seu inconsciente, porque tem muitas que estão aí que talvez você desconheça, elas podem moldar as suas ações e as suas decisões de maneiras que isso possa impedir o seu crescimento e até mesmo te impedir de alcançar o seu potencial máximo. Por isso que é muito importante reconhecer e questionar essas crenças, abrindo as portas para você poder transformar tudo isso. E essa mudança, ela consiste em você tomar consciência de quais são esses padrões de pensamentos negativos que estão gerando comportamentos negativos e você está vivendo aí uma mentalidade ou vivendo uma limitação na sua vida que talvez não fosse necessária. E quando você vira a chavinha, isso não apenas melhora a sua autoestima, mas influencia diretamente na forma como você vai enfrentar os desafios, na forma como você vai buscar realizar os seus objetivos, da forma como você lida com as situações desafiadoras. Então, essa transformação de crenças limitantes envolve substituir esses pensamentos negativos por afirmações positivas e realistas. E esse processo, ele não apenas vai criar uma base sólida, né, para você a partir de agora, mas vai trazer resiliência emocional e vai trazer sucesso a longo prazo. Agora, eu queria te pedir uma coisa. Conta aqui nos comentários do chat para mim, qual foi o seu maior insight com relação a essas crenças todas? Conta para mim, quais dessas crenças aqui que estão aí, ó, agarradas com você, que estão presas, estão te impedindo de você alcançar aquilo que você deseja? Porque se você não mudar essa realidade, a sua vida vai continuar do jeito que está. E eu quero deixar uma lição de casa para vocês. Uma lição de casa muito importante, enquanto vocês estão escrevendo aí no chat para mim. Faça uma lista das crenças conscientes que você tem, e se essas daqui estiverem entre elas, anota, e faça essa lista dessas crenças conscientes e como é que você pode trabalhar essa crença? O que você pode colocar no lugar dessa crença? Então, de repente, você pode achar que você não é merecedora de ter sucesso. Então, qual crença que você pode substituir? E quando você faz essa análise, né, dessa crença de que eu não sou merecedora de ter sucesso, faz uma reflexão mais profunda. Da onde vem essa crença? Onde foi que isso começou? Será que está enraizada lá com o que eu aprendi na minha infância? Será que está enraizada com coisas que eu ouvi no decorrer da minha vida? Então, tomar consciência de onde isso vem ajuda e facilita você a mudar, fazer esse movimento de mudança da crença. E quando você começa a colocar uma crença positiva no lugar, isso vai ajudar a você a trabalhar mais fortemente em cima dessa crença para você mudar a sua realidade. Então, deixa eu ver aqui. Eu quero dizer agora para vocês que na imersão Viver de Terapia, que vai acontecer na semana que vem, eu vou falar sobre essas crenças. Na realidade, eu vou falar sobre mais crenças que te impedem de você deslanchar na sua carreira como terapeuta. Entre elas, você achar que não vai dar conta de ter essa carreira.
da insegurança de você fazer atendimentos, da dificuldade de equilibrar sua rotina como terapeuta, e vou falar sobre essa questão de não conseguir cobrar um preço justo. Mas eu também vou falar sobre muitas outras coisas na imersão Viver de Terapia. E para você poder participar dessa imersão, você precisa entrar lá no grupo do WhatsApp, porque é lá que todas as informações são disponibilizadas. Então, clica no link da bio para entrar no grupo do WhatsApp, porque lá, no dia da imersão, eu também vou fazer o lançamento do meu curso Roteiro da Prosperidade. E nesse curso, eu tenho bônus incríveis para quem fizer a inscrição no dia. Entre eles, vai ter, já vou antecipar aqui, um dia de mentoria com o Nivas Custódio, para trabalhar sobre crenças limitantes, o fluxo do dinheiro. E tem mais bônus lá que depois eu conto para vocês no dia da imersão. Ó, para a gente ir finalizando a live de hoje, eu quero dizer que amanhã nós teremos mais uma live de esquenta. Só que amanhã vai ser no fim do dia, porque eu estou com a agenda bastante comprometida, então vai ser no finalzinho do dia, depois eu publico a informação do horário. E nós vamos falar sobre transição de carreira, porque tem muitas terapeutas por aqui que elas fazem essa dupla jornada profissional, que elas estão iniciando dentro das terapias, mas elas têm um trabalho mais formal. E é sobre isso que nós vamos conversar amanhã. Então, minhas queridas, eu quero agradecer a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vou deixar aqui, ó, um beijo no coração para vocês e nos vemos amanhã. Deixa aqui no chat os comentários, por favor, tá? Até mais.